Vocês começaram, gente? Verificando conexão. Tu conectou aqui também? Não. Como assim? Agora sim. Ai, que difícil. Oi, quem vai entrar aí? Entrou aí. Deixa as pessoas entrando. Isso aqui tá só eu, né? Aí, Fran, já vi tu. Minha gravidinha master. Oi, oi, sejam bem-vindos. Não enxergo nada ali das coisas. Pode deixar que eu vou lendo. Então, já vou aproveitando. Quem já entrou, por favor, nos ajudem a que a gente veja se tá legal a imagem, se vocês estão nos ouvindo bem também. Estão nos ouvindo bem? Oi, Geise. Oi, Lu. Estão nos ouvindo? Faz um legalzinho aí se o som tá bom. Tá legal de escutar? Vou tentar falar um pouquinho mais para vocês testarem para mim. Sejam bem-vindos. Hoje é um momento muito especial, porque falei desse tema, é super legal. Obrigada, Fran, que está ouvindo bem aí. Então, eu estou dando seguimento para minha ideia de live bate-papo e convidando todos os profissionais que eu admiro muito e profissionais que trabalham em conjunto comigo, né? Em busca, em prol da saúde, em prol de uma alimentação saudável, de um estilo de vida saudável. Já tivemos lives sobre sono, sobre yoga e ansiedade, né? Então, ai, que bom! E hoje eu tenho essa belíssima pessoa aqui comigo, que é a Adriana Martins, que veio diretamente de Venâncio, só para a gente ter esse momento ao vivo, né? Para a gente estar juntinhas e pertinho, recebendo essa energia boa uma da outra e tentando transmitir ao máximo para vocês daquilo que a gente vive todos os dias. Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês e contigo, Camila. Sim, ai, que bom. A gente está conectada em 3 momentos aqui. A gente está no meu Instagram, estamos no meu Facebook e estamos no Instagram da Adri aqui também. Então, o pessoal já está mandando vários comentários aqui, né? Pedindo para ajeitar a câmera aqui. Vamos tentar. Aí. Vamos ver se não vai cair. Aí, deu certo. Estamos com super equipamentos. E com a Vanessa da Vale Press, que está sempre acompanhando a gente, né? E é graças a ela que esses momentos estão sendo possíveis aqui. Bom, eu vou tentar a gente centralizar mais. É mais fácil. Assim fica melhor. Bom, falar sobre gestação é muito especial. Eu tenho várias histórias e tenho certeza que tu tem milhões, né? Porque já teve vários casos que eu fiquei sabendo que a paciente estava grávida antes mesmo do pai. Então, a gente se sente muito, muito, muito próxima e parece que a gente faz parte de todos aqueles 9 meses de uma forma muito intensa, né? Então, é muito prazeroso, é um momento de transformação, é criar uma vidinha. Então, a gente precisa, sim, dar uma ênfase muito especial para a alimentação, para a nutrição, assim como respeitar todas essas alterações fisiológicas que acontecem nesses momentos ali. Tenho certeza que tu vive muitos desses momentos no dia a dia, né? Acompanho teus stories e vejo o quão especial é. Bom, para iniciar, nós recebemos algumas perguntas, né? E nós vamos começar falando um pouquinho da parte pré-gestacional, tá? E então, o quão importante é nós termos esse autocuidado durante o período de pré-gestação. Estou pensando em engravidar, né? Me surgiu ali aquela vontade. E aí, o que eu tenho que fazer? Qual que é o primeiro passo que eu tenho que ter depois disso? E, bom, na nutrição, nós temos que ter muitos cuidados específicos para a expressão gênica.
Então, o que acontece? Nós temos os nossos polimorfismos genéticos, né? Então, são as alterações de DNA que nós temos que nos levam a ter alguma predisposição a determinadas doenças. Então, ou assim como também aquela expressão que eu estou desencadeando na minha vida, né? Então, isso a gente herda dos nossos pais. E ao longo da vida, de acordo com o estilo de vida que eu estou tendo, eu estou expressando mais esses genes ou não, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um gene da diabetes, depende do estilo de vida que eu tenho, eu posso expressar esse gene ou silenciar esse gene. Durante o período de pré-gestação, então onde eu estou me preparando para engravidar, é muito importante que nós mantenhamos um estilo de vida muito saudável. É um período delicado e é um período de dedicação. É muito importante que no momento da fecundação, os dois, pai e mãe, estejam no máximo da sua saúde. Estejam com o estilo de vida mais saudável das suas vidas. Porque é essa expressão gênica que vocês vão herdar para o bebê. Então, eu coloco agora a responsabilidade também nos pais, tá? Então, não é só as mães que são responsáveis por essa expressão gênica, essa doação de DNA. É dos dois que se recebe isso. Quais que são os cuidados que tu tens mais durante o período pré-gestacional? Então, é importante aquela mulher, aquele casal que está querendo engravidar, fazer uma consulta pré-concepcional antes, né? Fazer todos os exames pré-concepcionais para ver se está tudo certo, se tem algum déficit vitamínico importante, alguma coisa que tenha que ser corrigida na parte da saúde da mulher e também na parte da saúde do homem. Essa consulta e essa orientação alimentar eu acho muito importante porque as pessoas acabam não se dando conta de quanto isso vai influenciar na gestação e depois no próprio futuro daquele bebezinho, daquela vida nova que está se formando, né? Com a alimentação, a gente consegue corrigir e adequar uma série de erros já antes mesmo no pré-concepcional. Isso tu consegue falar melhor que eu, né, Camila? E da minha parte, é importante a gente fazer a suplementação de algumas vitaminas, tá? Que a gente sabe que já tem estudos que comprovam que são importantíssimas para o desenvolvimento bom e melhor do feto, evitando alguns defeitos de formação do tubo neural, que seria na cabecinha e na coluninha do bebê, né? E aí entra principalmente o fator do ácido fólico, que hoje em dia existem várias discussões a respeito de doses, a dosagem que deve ser usada em cada mulher, que felizmente a gente não pode expandir para todas as mulheres a mesma dose. Isso é uma coisa muito individualizada, ou deveria ser muito. Gente, esse é um tema extremamente importante. Desculpa te interromper, porque o ácido fólico, eu acho que eu ainda recebo, Adriana, vários pacientes que vêm com prescrições de 5 miligramas de ácido fólico, né? E hoje a gente sabe em vários congressos, e a gente tem visto isso em estudos, né? Que o excesso de ácido fólico pode levar ao autismo, ou seja, cuidado com excessos. Tudo precisa ser adaptado e os exames são de extrema importância, né? Gostaria que vocês tentassem interagir aqui com a gente, mandando as suas dúvidas também. Tem alguém que já está tomando ácido fólico? Estou tomando, ó. Então, a Leilane já está tomando. Quantas miligramas você está tomando, Leilane? Tá? Pode me colocar ali quantas miligramas. Quem aí que já está gestante, nos coloca a figurinha da gravidinha, que com certeza deve estar nos bichinhos, nos emojis de vocês aí, como os últimos utilizados, né? Tenho dúvida. Sem dúvida. E aqueles que estão pensando em engravidar, também, por favor, coloquem pra gente. Olha que a Gabi já colocou. Tenho certeza que já estava logo de fácil acesso, né, Gabi? O Ministério fornece ácido fólico. Só deve ser tomado até 3 meses da gravidez?
Então, assim, a importância do ácido fólico é começar a ser utilizada no pré-concepcional, tá? Em função de toda essa modulação gênica que tu acabou de falar pra gente, que já tá influenciando antes. O ácido fólico, ele faz o enovelamento do DNA. Então, ele é o principal para conseguir silenciar os genes ruins. Então, nós não estamos só falando de defeitos no tubo neural. Nós estamos falando, sim, de toda a expressão gênica, de toda a relação de prevenção de doenças. Então, vocês vejam o quão importante o ácido fólico é, tá? Então, tem bastante gravidinhas aqui, né, que estão interagindo bastante. Então, até quantos meses? Então a gente começa de 30 a 90 dias, claro, naquelas gestações que foram planejadas, né? Naquelas gestações que não foram planejadas, a gente começa assim que descobrir. E por que até os 3 meses ou até as 12 semanas de gestação, que é como a gente divide em semanas, tá, gente? Porque a partir dos 3 meses, das 12 semanas, já teve esse fechamento do tubo neural. Então, os defeitos que eram para ser prevenidos já foram. Infelizmente, a partir desse momento, ele já não tem mais essa função de prevenção de defeitos. Existe uma interação importante de outras vitaminas com o ácido fólico também, como o caso da vitamina B12. A vitamina B12, que está principalmente contida na carne, tá? E para quem é vegetariano, aí entra o caso da própria suplementação. As vitaminas do complexo B são de extrema importância para esse desenvolvimento. Então, não é só o ácido fólico, né? Nós já tivemos algumas declarações aqui que nos colocaram sobre 5 miligramas, que estão tomando 5 miligramas. É importante uma coisa salientar, gente, assim, como eu falei antes, a dose é individualizada, tá? Existem alguns casos que precisam de doses maiores, assim como vão existir alguns casos que não vão ter necessidade de usar as doses mais altas e as doses menores vão ser suficientes para prevenção. Agora, aquelas mulheres que já tiveram uma gestação com defeito de tubo neural previamente, ou que tem algum problema de saúde, ou que elas usam alguma medicação que podem influenciar na metabolização do ácido fólico, vão precisar doses diferenciadas. Então, isso é uma coisa muito individual de mulher para mulher. Quando a gente fala ainda sobre o período pré-gestacional, né? Então, aquele período antes da gestação. É muito importante salientar o tempo que a gente deve seguir um estilo de vida saudável, tá? Então, eu falei antes, mas eu quero destacar de novo, porque isso é uma das coisas mais importantes que eu quero que vocês tomem nota daqui, que é de torno de 6 meses a 1 ano antes. Por quê? Em torno de cada 3 meses, nós estamos tendo a metilação do DNA. Ou seja, como se o nosso DNA lê quem tu é agora, tá? Então, qual o estilo de vida que tu tá levando agora, o teu DNA vai lá e copia essa pessoa. Então, tu está te expressando nesse momento. E a partir disso, nós vamos tendo, então, a cópia desse DNA. Essa metilação acontece em torno de cada 3 meses, né? Por isso que é importante esse meio ano antes. Porque pelo menos 2 metilações de DNA eu vou estar coletando nesse período ali, né? Nós temos várias perguntas aqui. Tenho ovário policístico, então posso fazer o uso do ácido fólico? Então, como eu falei antes, pacientes que têm outras comorbidades, elas devem fazer, todas as pacientes devem fazer uso de ácido fólico, aquelas que estão grávidas ou que querem engravidar. Mas a dosagem daí vai ser diferente. Então, isso tem que ser reavaliado e avaliado individualmente com a médica de vocês, tá? Inclusive, tem algumas mulheres que podem ter alteração na metabolização do ácido fólico normal, e para essas mulheres a gente não vai indicar ácido fólico. Se usa daí o metilfolato já direto, né? Perfeito, perfeito. Na verdade, existem alguns testes genéticos, inclusive, que podem ser realizados, né? Mas isso... em relação aos testes genéticos, eles custam caro, né? É em torno de R$ 2.500 o teste genético. E não necessariamente ele vai me fazer toda uma leitura de quem tu é, porque depende do que tu está expressando naquele momento, né? Então,
Depende o caso de fazer esse investimento. Mas, por exemplo, eu fiz e eu tenho má metabolização do ácido fólico. Então, eu sou uma pessoa que tem que tomar o metilfolato. Quem dera se todos nós pudéssemos fazer esse exame, né, com antecedência e conseguir ser mais assertivos nessas dosagens todas também, né? Então, dando continuidade também ao pré-gestacional, nós recebemos algumas perguntas sobre infertilidade, tá? Então, tu me contaste uma experiência interessante que tu tiveste no hospital, então se pudesse dividir um pouquinho. Eu fiz um estágio na época de residência em Porto Alegre, numa clínica de fertilidade. Então, já fazia parte das consultas pré-concepcionais, né? A orientação nutricional. Consultas com a nutricionista de 3 a 6 meses antes de fazer as funções de óvulo, enfim, para a mudança alimentar do casal. Que é o que a gente estava conversando antes. Do casal. Não é só a mulher que vai ser responsável pelo aquele bebezinho, pela aquela nova vida. Então, é o casal que precisa estar ajustado nessas mudanças alimentares positivas. E a infertilidade tem muitas correlações, né? Então é realmente muito particular, precisa ser estudado cada caso realmente, porque é muito individual. Mas existe uma relação fortíssima com o excesso de radicais livres. Ou seja, o excesso dessas contaminações podem sim, de uma alimentação errônea, do excesso de açúcar, de resistência à insulina, podem levar à infertilidade. Então, é muito importante estar dentro de um estilo de vida saudável. Não é ficar procurando, o que eu tenho que tomar para reduzir, né? Para que eu consiga engravidar. Na verdade, é levar um estilo de vida saudável. Obviamente, quem tiver acesso a uma boa orientação nutricional, nós vamos estar melhores ainda, melhores orientados ainda, né? Tivemos uma pergunta em relação à endometriose e nutrição. Nós podemos falar da relação de gestação, né? Que a gente vai tentar ficar um pouquinho mais na gestação aqui, a não ser que a relação é toda voltada muito mais com o açúcar, né? Então, a resistência à insulina tem uma relação fortíssima, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre a gestação. Gostaria de ver se tem algum problema na minha gestação, pois descobri agora, há pouco tempo que estou, só agora que tomo 8 comprimidos de ácido fólico. Então, 8 comprimidos de ácido fólico. Então, depende quantas miligramas de ácido fólico que tu está fazendo uso, né? É aquele detalhe, não pode ser sobrecarga. O ideal seria ali em torno de 800 microgramas a 900 microgramas de ácido fólico, que é uma dose ideal. Mas tudo depende, precisa ser feito realmente exames para saber se está dentro dessa dosagem ideal. E ali o que ela falou dos comprimidos vai depender muito de quanto tem em cada comprimido, né? Exatamente. Então é difícil a gente avaliar, eu uso 8 comprimidos. Depende em cada comprimido qual vai ser a dosagem. E aquilo que a gente falou, se é o ácido fólico, se vai ser o metilfolato. Aí eu volto a dizer naquilo de ser muito individualizado, né? De pessoa para pessoa. Não dá para falar também só do ácido fólico, né? Temos todas as outras vitaminas importantes para a gente salientar. Tem uma pergunta aqui que é: tomar mais tarde pode? Olha, a mulher que não está planejando engravidar, ou seja, descobriu, sei lá, com 8 semanas, até o período de 12 semanas, como eu falei para vocês, é onde vai ter a formação do tubo neural. Então, dependendo da fase de idade que tu descobriu, vai poder tomar o ácido fólico, sim, até completar 12, 13 semanas. Depois, para defeito do tubo neural, não vai ter mais benefício. A gente pode usar ele para outras coisas e outros complementos, mas não com essa função. Por isso, para quem está tentando engravidar, a consulta pré-concepcional e as orientações pré-concepcionais são muito importantes. Bom, aconteceu, não queria engravidar e descobri. Se for até 12 semanas, a gente pode usar, não vai fazer malefício nenhum para aquele bebê, tá? Ao contrário, até 12 semanas ele só vai colher os bons frutos do uso.
Perfeito. A Geise perguntou se tem algum alimento que a gente deve evitar durante a gestação. Na verdade, tem vários, né, Geise? Principalmente alimentos que estão relacionados à diurese, tá? Então, principalmente quando a gente usa chá de cavalinha, chá verde, pensa que é aqueles que a gente usa com o propósito de diminuir a retenção de líquidos, tem uma forte relação com serem abortivos, né? O excesso de cafeína também temos várias relações negativas. Então, chimarrão, né? O ideal, o chimarrão tem algumas que tomam até ele mais no finzinho, lavadinho, né? Que aí não tá com aquela cafeína tão concentrada. Não podemos esquecer que o próprio chocolate amargo também tem café, né? Também tem cafeína, desculpa, não tem café, tem cafeína. Só o nervoso da live ao vivo aqui, né? Então, esse é outro que também temos que ter um cuidado para não exagerar durante esse período. O ideal é tomar o café descafeinado, né? Que aí a gente fica dentro de um padrão legal. Não sofre esse perigo, né? De daqui a pouco tá exagerando. E também a relação de os chás. A gente até tava falando, a gente fala aqueles chazinhos que tu indica, os chazinhos de bebê. Que tu vai indicar pro bebê, né? A gente não vai dar um chá de sene para um bebê. Então, para uma grávida, essa é a minha orientação. Claro que não é tão específica quanto a da Camila, né? Mas é assim que eu resumo para as minhas pacientes. Assim, porque elas gostam muito de tomar chá calmante, chá. O que é legal é ficar dentro desses chazinhos que são de, por exemplo, de casca de frutas. Por exemplo, o chá de casca de abacaxi. É legal, hein? Ou o chazinho de maçã desidratada, porque são chazinhos leves mesmo, né? Então, esses pode. E o legal é tu fazer em casa mesmo. Porque não adianta, né, gente? Às vezes, nas casas de produtos naturais, pode ocorrer algum tipo de contaminação. Então, depende, daqui a pouco eu tô comprando um chá e, na verdade, ele tem um outro chazinho misturado ali junto com ele, né? E aí, daqui a pouco, eu posso não estar necessariamente usando o que eu queria, né? Quanto ao suco de uva, Fran, isso depende, né? Então, tem um estudo que foi feito com pouquíssimas pessoas, né? Então, ele não é tão seguro, mas a gente faz aquele tipo de coisa. Ah, tá, se teve um estudo, então para que eu vou tomar o suco de uva em exagero todo dia, já que teve um estudo dizendo que poderia ter alguma alteração. Então, é só cuidar realmente para não exagerar. Então, quanto à kombucha, Carol, é muito... O maior cuidado, na verdade, é que assim, depende qual tipo de fruta que se usou para fazer a kombucha. Então, tu não necessariamente precisa fazer ela no chá verde, né? Então, tu pode usar outros tipos. Mas a kombucha, ela pode dar muito estufamento, tá? Então, ela pode ser, sim, interessante para me ajudar no funcionamento intestinal, mas durante a gestação é sim bem provável que sinta bastante estufamento, porque ela é fermentativa, né? Então, cuidado para não exagerar. Pode usar sim, por exemplo, de uva branca, né? Mas sem exagero, é aquela dosezinha ali de em torno de 50 a 100 ml, 2 vezes por semana, não fazer o uso diariamente, né? Esse é o cuidadinho que se tem que ter. Outros cuidados interessantes durante o período gestacional que não se deve consumir são adoçantes, tá? E isso se usa muito, né? Então, estévia, sucralose é um dos piores adoçantes. Sucralose está contida em muitos alimentos ditos naturais, tá? Que a gente encontra, às vezes, com o propósito de um biscoitinho integral e tal. E eles são utilizados para fazer esse processo de adoçar. E hoje a gente sabe que a sucralose pode causar mais resistência à insulina do que o próprio açúcar. Então, isso não está relacionado só a diabetes gestacional, né? Então, vai além disso. Vai na questão de enfraquecer as células, vai na questão de fazer essa alteração genética também, tá? Então, cuidado com o uso de adoçantes. Também, dentro desses conservantes,
Fujam do glutamato monossódico, tá? Que é esse que tá no shoyu, principalmente, né? E tá muito nesses alimentos industrializados. Sabe que, quanto a isso dos alimentos, eu vejo que as pessoas, elas têm medo, às vezes, dos alimentos naturais, né? Fazem perguntas do tipo, posso comer laranja? Posso tomar limão? Gengibre. Né? Mas esquecem que... Mas aí abusam dos alimentos industrializados. É verdade. Fujam desse tipo de alimento. Vão pra feira, comprem na feira, né? Que vocês vão estar dentro de uma linha legal. Fujam de alimentos do tipo peito de peru defumado, né? Que são esses embutidos, industrializados. Eu vejo em carrinhos de supermercado, isso me assusta, literalmente, né? Porque toda vez que eu vou no mercado, eu vou ver um carrinho com um peito de peru ou com um apresuntado. E isso sim é que pode tá prejudicando, né? Então é muito mais fazer uso de alimentos de verdade, né? Comida de verdade. Tem algum alimento específico que vocês tenham alguma dúvida também? Nos mandem aqui que a gente já vai interagindo um pouquinho melhor, né? Gostaria de saber se vai ter algum problema. Não, problema na gestação pode não ter, mas aquele efeito protetor do uso do ácido fólico que a gente começa a ter os 3 meses antes, tu não vai ter. Mas enquanto tu usar até as 12 semanas, tu consegue ainda aproveitar um pouquinho do benefício. Sim. Não sei se deu para responder, acho que deu, né? Acho que essa tá. O ácido fólico, vocês já viraram doutores de ácido fólico aqui, né? Já estamos bem dentro dele, né? Essa suplementação acho que tá bem legal. O que eu estava falando antes do gengibre, Camila, que muitas pacientes no consultório me perguntam se podem usar gengibre. Eu amo. O que nós estávamos conversando Sim, antes. Essa dica eu acho bem interessante e eu gostaria que vocês ouvissem da Camila. Sim. Tá? O gengibre, ele auxilia muito nesse processo de estufamento e náuseas, tá? Então, ele é um protetor, ele é bom, tá? O que é o ideal? A gente tem um estudo que ele avaliou risco, né? E ele mostra que 1 grama do gengibre in natura e feito chá dele, ou seja, tu ferve a água com a lasca do gengibre ali dentro, tá? 1 grama do gengibre in natura, usada por até 4 dias consecutivos já diminuiu as náuseas e enjoos. Então, ele é um auxiliar, né? Isso é importante para aquelas mulheres que estão no início ali da gestação, que vão começar com muita náusea, muito enjoo, muito... Que são as alterações fisiológicas, né? Que é comum na gestação, principalmente no início. Muita mulher descobre que está grávida por esses sintomas, então a gente não precisa usar só medicação. Claro que se atrapalhar a qualidade de vida, o ganho de peso, enfim, a gente pode usar. Mas tem formas naturais que a gente pode melhorar essas náuseas e esses vômitos, né? Eu falo isso porque algumas pessoas no consultório perguntam: eu posso ingerir gengibre? Bom, agora a gente viu que deve ingerir gengibre, né? Esse é bem interessante, é um aliado. A Gabi perguntou sobre a vitamina D. Então, Gabi, a vitamina D, realmente, se ela está baixa, o ideal é fazer suplementação mesmo. Porque é um período que, como eu vou dizer, não tem muito tempo da gente conseguir subir essa vitamina D somente pelo sol. Então, 9 meses é pouco tempo, né? E a gente já sabe, agora voltando no fator de pré-concepcional e infertilidade, que baixos níveis de vitamina D estão relacionados com abortos de repetição, tá? Então, aí é importante suplementar realmente para quem tá com deficiência. Sim. E aí volta naquela parte de fazer os exames pré-concepcionais, né? Pra gente ver como é que estão os níveis de vitamina D dessa mulher. É esse preparo todo, né? Sabe que uma vez eu fui num congresso e o professor falou que no período pré-gestacional a mulher deveria ficar num spa ali pelo menos 6 meses. Calma, relax, sem estresse, 1 ano né? e meio, né? Porque toda gestação. Sim, mas toda gestação, que assim nós vamos gerar seres extremamente saudáveis e o mundo vai ser maravilhoso, né? Quem dera se isso pudesse acontecer mesmo. Mas é um período que é muito importante, sim, todo esse cuidado. Dentro da suplementação, quer dizer, vamos primeiro terminar as náuseas, né? A gente começa a falar. Né? Que são as alterações fisiológicas aí. Então, sobre as náuseas e vômitos, na questão alimentar,
Nós podemos fazer o uso de bebidas geladas, tá? Então, geralmente as bebidas geladas, elas passam essa sensação com mais facilidade. Temos algumas dicas legais, do tipo, quem tem náusea pela manhã, deixar um biscoitinho, que aí seria a opção, por exemplo, aquele biscoito de arroz integral, né? Hoje em dia tem alguns biscoitos que são feitos com psyllium, com farinha de amêndoas, que é super interessante e saudável, inclusive, e deixar na cabeceira da cama. Então, acordo, belisco aquele biscoitinho, né? E sigo o meu dia. Então, essa é uma das opções bem fáceis e práticas para isso. Então, além das bebidas geladas, as náuseas e vômitos têm uma relação importantíssima com baixa de eletrólitos. Eletrólitos são sódio, potássio, magnésio. E esses eletrólitos, eles estão principalmente contidos na água de coco, tá? Claro que aqui no Rio Grande do Sul, né, nós vamos conseguir água de coco em caixinha, né? E aí nós temos que estar optando realmente por aquelas marcas que não têm conservantes, que tem apenas a água de coco, né? Até tem algumas casas de produtos naturais que vendem, né, a água de coco in natura. Então, quem tem esse acesso se torna mais fácil ainda. Agora estávamos na época da pitaia, que é uma fruta riquíssima em eletrólitos, é uma outra alternativa maravilhosa. Melão também é rico em potássio, é outra alternativa muito boa. E semente de abóbora. A semente de abóbora, ela é rica em magnésio. E o magnésio evita cãibras, que é outro fator que também tem uma relação. O que é a cãibra? É a falta desses eletrólitos. Então, quando a gente faz o consumo deles, a gente acaba se sentindo bem melhor, né? Então, ficam aí algumas alternativas bem simples. O uso do limão também, né? O limão, ele pode ser usado espremido mesmo na água, ou algumas lasquinhas do limão dentro, fazendo a água saborizada, né? Isso ajuda bastante, né? Todas essas coisas que a gente falou agora, até agora, náusea, os vômitos, o formigamento, as cãibras que a Camila falou, são alterações normais que as grávidas vão ter. Claro que algumas vão ter mais, outras menos, mas que a gente consegue melhorar ou diminuir os desconfortos com esses cuidados, né? Não é porque a mulher está grávida, que sabe que isso é normal, que precisa conviver com isso até o final da gestação. Então, a gente está pegando alguns sintomas que são fisiológicos, que são normais durante a gestação, e a gente está conseguindo dar algumas dicas que eu espero que vocês aproveitem, ou quem precisa disso, aproveite. Sim, porque com certeza, né? Não deve ser fácil conviver com as náuseas ali, então são alternativas simples, práticas, né? E o uso de, daqui a pouco, eventuais medicamentos também, né? Que a gente já entra num ponto um pouco além. Chega assim, náuseas e vômitos são normais, é fisiológico da gestação. Mas existe uma doença, que é a hiperemese gravídica, que aí a gente não vai tentar tratar só com alimentação, né? Às vezes precisa medicamento, às vezes precisa internação, enfim. Então é sempre bom estar acompanhando com o teu obstetra para ver se tudo isso que está acontecendo contigo é normal. A partir do momento que foge da normalidade, bom, aí não são só essas orientações que a gente está passando para vocês, né? É da mesma forma com a alimentação, né? Existem coisas que, infelizmente, não é só pela alimentação. Nós moramos no Rio Grande do Sul, que é um ambiente onde a gente não consome peixes, né? Os nossos peixes são muito pobres em ômega 3, então existem coisas que precisam sim ser suplementadas. E o ômega 3 é um dos meus queridinhos, né? Tenho certeza que teu também. E nós temos várias evidências quanto ao DHA, tá? E então, o DHA tem, inclusive, alguns estudos que mostram que aumenta o QI da criança, tá? Então, querem bebês inteligentes, tomem DHA. Isso é uma das coisas que eu suplemento as minhas gestantes no pré-concepcional, eu já começo a fazer isso. E durante a gestação também, elas perguntam por quê. E eu falo, né, gente? Sim. Todo mundo quer filhos o melhor possível. E para isso vocês cuidam da saúde de vocês, com alimentação e com suplementação quando precisar, né? Eles acabam tendo, então, um melhor desempenho cognitivo, né? E uma melhora da saúde, porque essas gorduras, que é o ômega 3, o DHA, eles estão na parede da membrana celular, então eles estão na membrana das células, então eles favorecem a absorção de todos os nutrientes para as nossas células. Então, dessa forma, eu vou estar sendo beneficiada em vários sentidos, né?
Tem alguns estudos também mostrando diminuição de depressão pós-parto com suplementação com ômega 3 e DHA, né? Então, também já entra uma outra relação importante do uso dessas gorduras. Não somente na suplementação, pode-se usar, por exemplo, a própria semente de chia também, né? A Gabi perguntou se o ômega 3 é recomendado em toda a gestação ou é mais importante no pré e nas primeiras 12 semanas. Pode ser utilizado em toda a gestação, tá? Então, inclusive no último trimestre também tem relação importante, porque é um momento importante do desenvolvimento cognitivo. Claro, dependendo das fases da gestação, ele vai desempenhar diferentes funções, né? Mas ele é importante em todo esse momento. Porque ele não é só para memória, né? Ele também é para absorção melhor de nutrientes. Bom, então, agora acho que a gente fala um pouquinho da parte estética também, das estrias e espinhas, que tivemos algumas perguntas sobre também, né? Então, algumas mulheres nos questionaram em relação de hiperpigmentação. Isso é uma coisa normal, tá? Que vai acontecer no decorrer da gestação. Hiperpigmentação de mamilo, daquela linha que a gente tem bem aqui no meio da barriga, pode acontecer da parte genital também, tá? Muitas dessas alterações vão regredir ao normal depois da gestação. Algumas não, por exemplo, aquelas mulheres que têm aquelas manchas da pele, né? Que são os melasmas. Então, assim, na gestação tem pouca coisa que a gente vai poder usar de produto para melhorar essas manchas. Depois, na parte da lactação, enfim, que o bebê já nasceu, a gente consegue tratar isso melhor com o dermato, tá? Mas é sempre importante ter a orientação e buscar com o médico, olha, posso fazer alguma coisa agora? Posso tratar? O uso das proantocianidinas e antocianidinas, que são as frutinhas vermelhas, ajudam muito nisso, porque na verdade é um processo oxidativo, né? Então, essa prevenção é interessante. Então, frutinhas vermelhas podem ser aliadas nessa situação, assim como a vitamina E. Também é outra que pode ser aliada para diminuir essa pigmentação. Mas alguns efeitos realmente a gente tenta amenizar, né? Mas não necessariamente que vai ter o total clareamento da pele. Aí é com o dermatologista também. Uma mulher mandou antes sobre o uso do anticoncepcional influenciar no parto normal, tá? Eu desconheço algum estudo que relacione isso, o uso do anticoncepcional por anos relacionar no parto. O que antigamente se falava e hoje em dia ainda se discute se o anticoncepcional vai influir na fertilidade da mulher. A maioria dos estudos mostram, estudos de grandes universidades, que não influencia na fertilidade nem preservando, tá? Ou seja, eu usei por muitos anos, vou ser fértil mais tempo. E nem diminuindo a fertilidade dela. Então, assim, eu usei anticoncepcional por 15 anos. Quando tu parar o anticoncepcional, a ideia é que tu vai voltar à fertilidade normal que tu teria nessa idade, independente do uso do comprimido ou não. Então, ele nem preservou, né? Porque, eu não ovulo todo mês, eu não perco óvulo todo mês, então eu vou ter mais fertilidade, meus óvulos vão durar mais tempo. Não, todos os meses, usando o anticoncepcional ou não, há destruição de células, há destruição de óvulos, tá? Então, ele não fica prolongando a fertilidade também. Como fica a questão de quem é intolerante à lactose? A criança também irá ser? Não necessariamente, tá? Então, Geise, na verdade, o ideal, claro, durante a gestação é também fazer todo o cuidado da alimentação, mas não necessariamente a criança também será intolerante. Aí entra uma questão da microbiota intestinal, que é algo que eu sou fascinada, né? A Adri sabe o quanto, e vocês que me acompanham também sabem o quanto que eu sou apaixonada por cuidar da modulação intestinal. E durante o período gestacional é um dos períodos mais importantes de ter esse cuidado. Porque, sim, nós já temos evidências e a gente sabe que a criança herda a microbiota intestinal da mãe. Ou seja, nós falamos também sobre algumas alterações fisiológicas nesse sentido, né? Que tu recebe bastante. Não sei se você quer compartilhar um pouquinho. O que é normal nas gestantes? Que quem já está grávida, deve ter notado. Eu queria perguntar como é que está o funcionamento do intestino de vocês.
Então, desde as primeiras semanas de gravidez, é comum, é normal sentir um relaxamento do nosso trato gastrointestinal. Eu sempre digo que da boca ao ânus tudo vai funcionar mais devagar, para vocês entenderem algumas mudanças que a gente vai ter. Isso começa com as queimações, com as azias, assim como a constipação. Então, a gente pode ter muita dificuldade para evacuar, fezes endurecidas, com dificuldade de ir aos pés, ou então muita azia, muita queimação, come um pouquinho, já tem estufamento, já tem mal-estar. São alterações que, em função da alteração hormonal da gravidez e em função da compressão do útero, começam a acontecer na gestante. Algumas muito cedo, desde o início, mas que a gente consegue ir revertendo com a alimentação. Que é o que nós não só, antes. exato, e não só as alterações fisiológicas que acontecem nesse período, mas é o teu cuidado alimentar, né? Então, é um período que sim, a suplementação com lactobacilos se torna importante. Nós temos já evidências do quanto que os probióticos são importantes, né, nesse período, tá? E o uso de pré-bióticos também. Pré-bióticos, mais fácil para a gente conseguir explicar um pouquinho é aquela questão das comidinhas das bactérias, tá? Então, é o alimentinho das bactérias do bem. Nós temos alguns pré-bióticos simples, que é o caso, por exemplo, da farinha de banana verde, né, que é o caso da chicória, que tem várias evidências interessantes da grande quantidade de pré-bióticos que tem nela, e alguns suplementares, como o caso da inulina, por exemplo, que a gente encontra fácil em alguns suplementos, tá? Então, a inulina é uma das principais. A inulina, então, auxilia nessa proliferação e aumento das bactérias boas do intestino. E essa microbiota intestinal, ela vai ser, sim, passada para o bebê. E aí também tem a questão do parto, né? Mas, gente, intestino, ele é o foco, tá? É o que a gente precisa cada vez tomar uma atenção maior. E se estamos constipadas durante o período gestacional, é normal por alterações fisiológicas, contudo, eu posso fazer um manejo melhor da minha alimentação. Melhorar a qualidade de vida, né? Exatamente, e melhorar isso, né? Então, é o consumo de água, né? É tomar ali de 2 a 3 litros de água por dia. É o consumo de fibras alimentares. Então, acordar de manhã, comer um mamãozinho, tá? O mamão, ele já vai encher o meu estômago de enzimas digestivas, o que vão favorecer. O uso do abacaxi é uma outra fruta interessante que tem muitas enzimas digestivas e faz essa melhora dessa sensação de azia e indigestão. Ao longo do dia, consumir o arroz integral, consumir muitos legumes e verduras, né? São os legumes e verduras que alimentam essas bactériazinhas boas. O consumo das frutas, buscar o máximo das orgânicas possível, né? O consumo de sementes, como o caso da semente de abóbora, que já tem todo o magnésio também. Então, é cuidar dessa flora intestinal de uma forma melhor. A mastigação é de extrema importância, mastigar bem, mastigar devagar. O kefir, perfeito, Bina. O kefir, valeu pela ajuda aí, por me lembrar dele. O kefir é maravilhoso. O kefir tem muitas vitaminas do complexo B e ele auxilia muito na regulação intestinal. É um dos que a gente mais destaca realmente, né? Água com limão em jejum também é outra alternativa que, na verdade, assim, a água com limão em jejum, ela não vai alcalinizar o sangue, ela não faz nenhum milagre, tá? Mas ela auxilia, assim, na azia e nas náuseas. Então, são opções interessantes para a gente usar aí nessa modulação intestinal. E diminuir os desconfortos também, né, da grávida. Exatamente. Ajudar a facilitar a vida. Sim, não precisa viver com esses desconfortos também, né? Então, falamos da suplementação. Eu anotei uns suplementinhos aqui que eu não queria esquecer de falar, né? Que era realmente o DHA e o gengibre, porque se eu esqueço deles, eu tô out aqui, né?
Então, quanto às espinhas, isso é importante, né? Que nós recebemos uma mensagem também. E, Fran, sobre as espinhas, que foi a Fran que fez a pergunta, também tem relação com o intestino, tá? Então, o uso dos lactobacilos certos nos ajudam também nessa melhora, mas aí também são algumas alterações fisiológicas e hormonais, né, doutora? Infelizmente tem algum efeitinho aí que vai acabar acontecendo. Tem como a gente remediar ou controlar a função da acne ou da oleosidade, mas muito dessas alterações a gente não consegue interromper de forma abrupta. A alimentação, o estilo de vida, como a gente está discutindo e falando sobre isso, vai ajudar. Mas em função dessa flutuação hormonal que a gente tem na grávida, algumas coisas costumam acontecer mais. Oleosidade, surgimento da acne é um deles. Então, faz parte dessa alteração aí que pode acontecer na gestação também. A gente pode amenizar, cuidando bem do intestino, e aí tu vai estar tendo vários benefícios. Não só uma melhora das espinhas, mas também herdando para o teu bebê uma microbiota extremamente saudável. E melhorando a microbiota vaginal também, né? Ah, perfeito. Então, aí entramos num ponto dos mais importantes, né? Que essa é uma outra alteração fisiológica, né? A mulher grávida, ela costuma ter, já desde o início, aumento da secreção vaginal. Então, quando ela não estava grávida, ela podia se sentir mais sequinha, não sentir tanto a secreção. E no início da gravidez, ela já começa a notar que ela está mais úmida, que ela vai ter uma secreção esbranquiçada, que não tem cheiro, que não tem desconforto, mas ela se sente úmida. Muitas vezes as mulheres elas começam a usar absorvente desde o início da gestação até o fim, por causa dessa umidade. Mas aí a gente também tem como melhorar e controlar isso, né, Camila? Principalmente através do uso dos lactobacilos, dos pré e probióticos, né? Mas principalmente diminuindo o consumo do açúcar. Esse biofilme, principalmente da Cândida, ele se alimenta de açúcar. Então, quando tu tá comendo açúcar, tu tá dando comidinha para ele. Então, essa prevenção que a gente quer fazer, diminuindo principalmente os fungos, realmente diminuindo o consumo de açúcar. Infecção por cândida é uma infecção muito comum, oportunista em mulheres grávidas. Então, a gente tem como melhorar a alimentação e controlar isso. Claro, isso é para diminuir os episódios. Tem mulher que já tem infecção por candidíase antes de repetição, né? Então, o ideal é a gente tentar cuidar antes de engravidar. Ah, ok, não deu antes de engravidar. Ajeitar isso durante a gestação. Porque tem muito remédio antifúngico que por via oral a gente não vai poder usar na grávida. Então a gente vai ficar usando cremes, enfim. E aí essa parte alimentar, que às vezes muitas pessoas não dão importância, vai ajudar a controlar os sintomas, né? Inclusive da própria quantidade de secreção vaginal. Sim. Né? Mesmo que não esteja causando doença, a gente consegue diminuir. Isso aí não é só para grávida, tá, gente? É para mulher normal, sim, tá gestante também, que a gente consegue diminuir essa secreção. Aproveitando, como que fica a libido durante a gestação? É um período que podem acontecer relações sexuais? Como é que funciona a primeira essa parte? Coisa que a Camila me perguntou, pode ter relação sexual, sim, tá? Claro, a não ser que tenha alguma alteração, ou enfim, durante o pré-natal, que o teu médico vai dizer, olha, melhor evitar sexo. Mas fora isso, não tem contraindicação para a parte sexual. O que acontece, primeiro, é que muitas mulheres não se sentem confortáveis, principalmente quando a barriga começa a crescer e quando começa a aparecer. Muitos parceiros também não se sentem confortáveis, tá? Aí, nisso que eu quero ressaltar, o fato de ter relação sexual não quer dizer que o pênis vai encostar no bebezinho, que às vezes são perguntas que as mulheres me fazem, tá? Então, não tem contraindicação nenhuma para ter relação sexual se não tiver nenhuma contraindicação pelo pré-natal. E segundo, que outra coisa que as pessoas perguntam é a libido. Isso é muito variável. Desejo sexual. Sobre desejo sexual. Não é assim, vai aumentar sempre, vai diminuir sempre. Isso vai depender muito da cabeça da mulher, de como ela está lidando com toda a alteração hormonal, com toda a alteração de aparência dela também, de como está o relacionamento com o parceiro, né? E essa eu tenho certeza que é uma das perguntas mais recorrentes que te chegam também, né? Bom, e sobre a atividade física também, né? Então, sei que existe toda a questão individual, né? Que é de acordo com cada um, mas tu costuma orientar... Em relação à atividade física, sim.
A gestação não é uma coisa de muito extremo, né? Então, quem nunca fez atividade física de nenhum tipo, não é na gestação que vai começar a fazer atividades físicas de impacto, né, gente? Não tô falando de caminhadas leves ou de yoga. Na verdade, uma caminhada é o melhor remédio para a retenção de líquidos, né? Que a gestante fica com os pés extremamente inchados, então bora caminhar, né? É uma forma fácil de fazer circular e com certeza vai estar te trazendo mais hormônios do bem e favorecendo até a diminuição da própria celulite aí, né? Benefício, vai ter benefício. Essa atividade física leve, né? De baixa intensidade. Agora, nunca fez exercício físico nenhum, vai querer começar a fazer um crossfit. Sim, do nada. Aí não vai dar, não vai. Que é um exercício de extremo impacto, por exemplo, né? Não tem. Sim. Na verdade, até dos próprios suplementos também, como o whey protein, vários me perguntam também. Aí é aquela coisa assim, agora engravidei, agora quero começar a tomar. Não, então tudo depende de como era o meu estilo de vida antes, o que eu fazia anteriormente, e aí é que se toma mais cuidado ainda para o que vamos usar, né? Qual o tipo de conservante que tem nesse suplemento, qual o tipo de edulcorante que ele leva, porque quanto mais natural, melhor é. Então, na verdade, para todo mundo, né? Mas na gestação, mais especial ainda a gente ter esse cuidado. Então, é não fazer nada tão radical, né? Para que querer mudar dessa forma tão extrema do nada, né? Uma pessoa também perguntou. Gente, eu tô lendo aqui porque eu não enxergo ali, tá? Então tá um pouquinho difícil pra mim. Estamos com a assessoria por aqui. Sobre a realização do pré-câncer, do Papa Nicolau na gestação, tá? Uma coisa que eu falo sempre é que a gestação é um momento de cuidar. Aquela mulher que não tinha acompanhamento médico, que não tinha cuidado dessa saúde, na gravidez, mesmo que não tenha feito consulta pré-concepcional antes, é o momento de rever todo esse estilo de vida que está tendo, de rever a alimentação, de rever hábitos de vida saudáveis. Então, aquela mulher vai chegar no consultório muitas vezes sem nunca ter feito pré-câncer. Então, pode coletar sim, vai depender das semanas gestacionais que ela tá? E o tipo de coleta. Então, para uma mulher que não está grávida, a gente faz um tipo de coleta. Para a mulher que está grávida, a gente faz outro tipo de coleta. Mas não tem contraindicação pela gestação de se fazer o pré-câncer. Tá? Isso é uma coisa que muitas mulheres me perguntam mesmo. Sim. E não esqueçam que é a alimentação que vocês tomam, é o nutriente que você, mulher, está consumindo, que está nutrindo o seu bebê. Então, é uma fase delicada, é uma fase importante que a gente tem que ter esse cuidado. Então, álcool, a recomendação é 0, né? É nem um golinho mesmo, né, doutora? A gente tem várias evidências sobre isso. E eu gostaria de fazer um finalzinho aqui pra gente, porque nós temos mais 5 minutos, pra gente falar sobre o melhor tipo de parto, né? Quanto à questão nutricional e à questão de microbiota intestinal, é o parto normal, tá? Então, indiscutivelmente, ele é o melhor. Mas a gente também não tem que criar traumas nas mães, né? Porque vai que não deu, você não tá deixando de ser humana porque tu não tá conseguindo fazer. Ou tá prejudicando o bebê por causa disso. Perfeito. A gente pode fazer uma live só de parto, a gente vai levar horas falando sobre isso. Mas assim, o melhor parto é aquele que deu certo pra ti, tá? Tu vai se preparar para ter um parto normal. Mas a gente tem que avaliar várias coisas durante o pré-natal, enfim, para ver se é aquele parto ideal para ti, se aquele parto vai ser proveitoso, se tu tem um psicológico para isso, se tu tem condições obstétricas para isso, tá? Agora, da parte do bebê, claro, passar pelo canal de parto, passar pelas bactérias da vagina, ter contato com a flora vaginal e intestinal da mãe. Faz muita diferença. E é para toda a vida mesmo. Esse é um período muito importante. E além disso, para quem é futura gestante ou quem é gestante e ainda não ouviu falar sobre os 1000 dias, a gente vai ter que fazer uma live só sobre isso, porque os 1000 dias, eles iniciam a partir da fecundação até os 2 anos de idade da criança. E esse é um período determinante da saúde dela. Então, é um período que a alimentação tem que ser muito perfeita, né? Realmente, a tua criança, ela não é condenada, ela não está sendo errada se ela não está consumindo o açúcar, se ela está indo na festinha e ela não está comendo refrigerante, não está tomando refrigerante.
tu não tá sendo cruel, tu não tá sendo uma mãe má, tá? Tu, na verdade, tá fazendo o ideal. E a gente precisa quebrar isso mesmo, porque é um período de extrema importância. Não sei, Adri, se tu quer falar mais alguma coisa, nós estamos aqui no finalzinho, né? Gostaríamos de agradecer muito a presença de todos vocês. É um momento tão especial, tantas gravidinhas aqui, né, que nos mandaram as figurinhas, várias perguntas legais, né? Eu espero que a gente consiga ter esclarecido um pouquinho. Eu sei que é um assunto extenso, a gente pode entrar todo dia aqui falando, e vão existir milhares de dúvidas, mas se a gente conseguiu ajudar um pouquinho vocês, esclarecer um pouquinho das dúvidas e melhorar um pouquinho da qualidade de vida das grávidas, porque vocês merecem, eu já fico muito feliz, já tô com a minha noite ganha. Ai, amei demais a tua presença, muito obrigada mesmo por ter vindo até aqui. Obrigada pelo convite. E sigam a Adri nas redes sociais também, tá? Vocês devem ter visto ali, né, no meu Instagram também, que eu já marquei ela também. E muito obrigada mesmo. Ai, foi demais. Obrigada, pessoal. E para as futuras gravidinhas, uma gestação maravilhosa, tá? E para aquelas que já estão na gestação, curtam muito esse momento. Cuidem bem dos seus bebês, cuidem de vocês, da sua saúde emocional também. Todo esse cuidado que vocês vão estar promovendo para o seu bebê é para você também, né? Então, é lembrar de ti também, né? E desse serzinho maravilhoso que vem por aí. Ai, obrigada. Então tá, gente. Tchauzinho, boa noite. Obrigado por todas as dúvidas e todas as perguntas. E a gente se vê por aqui, porque eu acho que não tem... Vamos ter que voltar, continuar. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau.